O Santos já está se preparando para a volta do Campeonato Brasileiro e Kleber Xavier concedeu uma entrevista recente ao Domingo Esportivo falando sobre um novo posicionamento do Neymar. Como ele imagina o Neymar jogando nessa retomada do Santos para o segundo semestre. Lembrando que agora o Santos tem o William Arão, que deve ser titular do time santista, ao lado do Zé Rafael, que terminou bem esse primeiro momento do Brasileirão. Roleiser vem jogando bem, Barrial vem jogando bem, e o Neymar, que voltou melhor, de acordo com o Santos, fisicamente. Então a expectativa é que ele consiga ajudar o Santos dentro de campo também. Então vamos ouvir o que Kleber Xavier falou e depois vamos a um campinho para imaginar algumas hipóteses de escalação do Neymar. Como que ele pode ser útil nesse time do Santos e como eu sempre faço, quero a opinião de vocês, a sua sugestão de time, utilização com o Neymar, me conta aqui nos comentários, tá? Mas vamos inicialmente ao que disse Kleber Xavier em entrevista ao Domingo Esportivo. Você me perguntou como jogar. Sim. É uma das maneiras que eu posso utilizá-lo, né? Ou como segundo, com um 9, né? Chegando por trás desse 9, ou como um falso 9, foi como ele jogou contra o Botafogo. Vou trabalhar nesse período até o jogo do Palmeiras, que a gente trabalha jogo a jogo, né? Dentro de cada situação que a gente tem. Não vou ter o Roleiser para esse jogo, que é o parceiro dele. Vou buscar uma alternativa para ser esse parceiro junto com ele, além de ter a possibilidade de manter o Tiquinho ou manter o David, que voltou agora da seleção e fez alguns bons jogos com a gente também. Para passar pro... E aí, me chamou a atenção, primeiro ele meio que entregando que o parceiro do Neymar vai ser o Roleiser, e aí a gente lembra de como que foi o jogo contra o Botafogo, por exemplo, porque foi um Santos que tinha ali Rincon, Zé Rafael, e mais à frente era um Santos que tinha Barrial, tinha Roleiser, tinha Neymar e também tinha Guilherme. Esse foi o quarteto que começou jogando contra o Botafogo e que, ao que tudo indica, vem sendo como se fosse uma base pro Kleber Xavier, porque gostou bastante dessa movimentação do Neymar nessa partida contra o Botafogo. A questão é que esse jogo contra o Botafogo, né, ficou muito marcado por conta, lógico, da expulsão do Neymar. Mas se a gente rever alguns lances da partida, fica claro que foi um Santos que funcionou em termos de movimentação. Trouxe uma luz em relação a posicionamento, a uma nova forma do Santos jogar, sem necessariamente um 4-3-3 que toda vez algum treinador do Santos colocava em campo, como o próprio Kleber Xavier também colocava para jogar. Então o Neymar mais avançado, um Roleiser mais avançado, um Guilherme e um Barrial também tendo uma movimentação importante. Escobar, que jogou naquele momento como um lateral direito, em alguns momentos subia, tentava finalização. O Souza, a mesma coisa, era um Souza que avançava e quando ele avançava, ele meio que empurrava o Guilherme mais centralizado e tinha esse giro de movimentação. Era um Neymar que quando entrava dentro da área, carregava alguns defensores com ele e aí, obviamente, abria espaço para que algum jogador do Santos tentasse uma jogada, tentasse uma finalização. Então, a forma como o Santos se apresentou contra o Botafogo, eu gostaria que o Santos tentasse replicar. Para esse primeiro jogo, dessa volta do Campeonato Brasileiro, não sabemos se contra Palmeiras ou se contra Flamengo, não teremos o Roleiser. Porque, independente do jogo, o primeiro jogo ele tá fora por conta da suspensão, então precisa encontrar esse parceiro pro Neymar. Será que vai ser um Barrial, um Guilherme, um Tassiano, um Tiquinho, um David Washington, um Luca Meireles, Gabriel Bontempo? Não sei. Qual que vai ser a solução encontrada por Kleber Xavier? E aí, vamos aqui a um campinho que eu estava brincando hoje para trazer aqui para vocês. Um campinho que dá pra gente mudar algumas posições. Essa é a forma que eu imagino que pode ser testada, tá? Deixando claro que o resto do time é o que eu imagino na cabeça do Kleber Xavier, né? Brazão, Igor Vinícius ou Escobar na direita. Tem essa dúvida também, que ele deixou claro que existe nessa entrevista ao Domingo Esportivo.
Basti Lua Pérez, que ele próprio disse que se o Santos tivesse um jogo agora, essa seria a dupla de zaga titular. E essa dúvida na lateral esquerda entre Souza e Escobar. Arão e Zé Rafael. E aí, um ataque. Não estou considerando contratação, tá, gente? Estou considerando o que tem, de fato, no elenco do Santos hoje. Então você pode ter um Roleiser, sendo esse cara mais central, que é onde ele rende melhor. Um Barrial caindo mais pelo lado direito, um Guilherme caindo pelo lado esquerdo e o Neymar jogando mais avançado. Só que não é nada estático, tá? Você tem essa movimentação. Ora, um Guilherme indo pro meio, um Roleiser indo pra direita, um Barrial indo pro meio, um Barrial indo pra esquerda, um Neymar recuando um pouco, né? Não ficando totalmente avançado. Então, acho que é possível que o Santos consiga ter essa movimentação ao longo das partidas, tá? E lógico, tem outras possibilidades. Esse esquema que eu coloquei aqui, logicamente, dá pra você mudar, né? É um 4-2-3-1 que eu coloquei aqui. Mas, por exemplo, vamos tentar colocar aqui o famoso 4-3-3. Dá para você colocar um Roleiser aqui, na direita. Dá para você manter o Guilherme na ponta esquerda e o Neymar também como um falso 9, um centroavante, enfim. O Barrial dá para também ser esse cara no meio campo, ou dá para você inverter, o Barrial vai para a direita e o Roleiser no meio campo, junto com o Zé Rafael e com o Ilharão? Dá para ser também. Dá para você colocar um Santos num 4-4-2? Dá para colocar o Santos no 4-4-2. Dá para colocar um Neymar aqui, um Roleiser aqui, e no lugar do Barrial a gente coloca um David Washington ou um Tiquinho? Dá também, né? Então, é mais essa brincadeira de ver aonde o Santos vai encaixar os seus jogadores. Eu, particularmente, Nájila, gosto dessa ideia de você ter o Neymar. Não sei se um falso 9, um segundo atacante, Neymar atrás de um Tiquinho, Neymar atrás de um David, de um Luca. Não sei qual que seria esse desenho tático, tá? Que mais seria, como que eu coloco, ideal pra mim. Mas eu penso que você ter a composição Roleiser aqui no meio, Neymar aqui um pouco à frente, né? E um outro jogador para ser parceiro do Neymar. Lógico que aqui tá uma bagunça, tá, gente? Tô fazendo aqui no improviso. Mas eu gosto dessa ideia de você ter um Zé Rafael que vai ajudar a iniciar uma jogada. O Ilharão também pode ser esse cara, porque ele tem um bom passe. Dá para você também ter um Roleiser que sabe distribuir bem esse jogo. E o Neymar ali, na cara, literalmente, do gol. Pra finalizar, pra ser esse cara do último toque. Porque muitas vezes o Santos cria algumas oportunidades, só que na hora da finalização o Santos peca. E o Neymar é um cara que sabe finalizar. Ele sabe bater forte, ele sabe colocar a bola colocada, né, com perdão aqui da redundância. É um jogador que tem o drible, que tem um raciocínio mais rápido, consegue também dar assistência, dá uma clareada ali no jogo, chama a atenção do marcador. Então vai dois caras ali em cima dele, o Roleiser ficou livre, o Guilherme ficou livre, o Souza tá entrando livre, o Igor Vinícius, que é um lateral que avança bastante, caso ele jogue como titular, avança bastante, pode também receber uma bola. O Barrial, o Bom Tempo, o Tassiano, seja lá quem for. Então, eu acho que essa estratégia de você ter o Neymar jogando próximo à área me agrada. E aí, lógico, tem prós e contras. Quando você tá mais próximo à área, e aí a gente pega o Tiquinho Soares de referência, o Tiquinho é um cara que ele apanha o jogo inteiro. Se você assiste jogos no estádio, isso fica muito nítido. Ele é esse cara que fica brigando com o zagueiro o jogo inteiro. Às vezes ganha, às vezes perde, mas fica nesse jogo corporal aí boa parte do tempo. Pensando na questão física do Neymar, será que isso é bacana? Na questão, né, de receber mais faltas? Pode ser que receba mais faltas? Ou pode ser que ele não receba faltas, porque aí tem o efeito contrário também.
o cara vai falar, putz, eu vou fazer falta aqui no Neymar, é o próprio Neymar que vai bater falta, e aí ele tá perto da área. Aí pode ser quase um pênalti, ou literalmente um pênalti. Também pode ter esse efeito reverso. Você tendo um Neymar mais próximo à área, teoricamente, ele se desgasta menos, porque ele não precisa ficar voltando para receber a bola. Aí, lógico, você tem que fazer um mecanismo que a bola chegue pro Neymar com tranquilidade. E aí isso é função do William Arão, do Zé Rafael, do Roleiser, né? Para que você, ó, Neymar, fica aqui, ó. Fica aqui. A gente vai trazer a bola para você. E aí ele vê o que ele faz, se ele vai driblar, se ele vai tentar um passe, né? Se ele vai tentar uma finalização, o que vai acontecer. Mas eu acho interessante esse posicionamento do Neymar, não como esse cara de camisa 10. Eu acho que essa função de camisa 10, talvez a gente possa transferir para um Roleiser. Porque, por exemplo, perdão, eu não curto muito o Roleiser jogando como um ponta. Claro, se precisar, vai o Roleiser. Não é como se ele fosse horroroso na ponta. Não, gosto do Roleiser também jogando na ponta, mas eu prefiro... Se você fala assim pra mim, Nájila, aonde você quer colocar o Roleiser? Mais centralizado. Até porque, até mesmo quando ele está na ponta, ele tem essa tendência de puxar mais pra dentro, né? Então ele não é esse cara tão agudo assim em termos de abrir, né? Então eu acho que pode ser interessante nesse sentido. Se você conseguir também manter o Barrial no seu time, o Barrial no jogo contra o Botafogo e também em outros jogos, demonstrou um entrosamento bacana com o Roleiser. Os dois ali fazendo tabelinhas. Então, também tem o jogo contra o Fortaleza. Então, tem esse entrosamento de alguns jogadores que você pode também aproveitar isso e tentar multiplicar com essa presença do Neymar. E até mesmo você pensar numa estratégia quando o Neymar estiver em campo e se porventura o Neymar se cansar, ou você quiser preservar o Neymar, ou mudar a estratégia, como que você coloca isso? Eu tô com o Neymar, mas aí sai o Neymar, eu coloco o Tiquinho. Sai o Neymar, eu coloco o David Washington. Sai o Neymar, eu coloco o Bom Tempo, coloco o Tassiano. Qual que vai ser a estratégia que eu vou montar em cima disso? Né? E aí, se você tem um Guilherme, caso não venha um outro ponta, acredito que o Santos vai tentar trazer um ponta, tá? Mas, como eu disse, vamos trabalhar com o que temos. O Guilherme pode ser um cara estratégico, pode ser esse cara que também ajude a fechar algum espaço, até para dar liberdade maior para um Souza, caso o Souza seja titular. Enfim, é um vídeo sobre tentar entender qual que pode ser esse posicionamento novo, entre aspas, do Neymar, só que também reflete no time inteiro, porque é uma engrenagem, uma coisa acaba impactando na outra. Mas eu achei curiosa essa declaração do Kleber Xavier, já fazia um tempinho que eu queria trazer aqui no canal, como deu uma tranquilizada, né, em termos de notícias pra gente comentar, falei, vou levar lá no canal pra gente debater, quero a opinião de vocês, tá? Não acho que é uma opinião unânime do Neymar ser falso 9, do Neymar ser segundo atacante. Coloquei esse trecho do Kleber lá no meu Instagram, inclusive te convido a se inscrever lá, me seguir lá, que é @najilaluz, e meio que gerou algumas divergências, tá? Tem torcedor que gostou, tem torcedor que não gostou, mas eu quero saber a opinião de vocês, tá certo? É isso, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e qualquer novidade a gente volta aqui com mais vídeos sobre o Peixão. Beijo e tchau, tchau!